Aqui tem espaço para crítica. Aqui tem informação, Rogerinho. Informação. Olá, terráqueos. Hoje a gente vai reagir a um vídeo do Arvro, que vai ter, gente, é sério, se esse vídeo não merece o seu like, ele tem Croezinha, Arvro Borba, Carlos Bolsonaro, além de Carlos Bolsonaro, Daniel Furlan e Ciro Gomes. Se esse vídeo já não merece que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, eu não sei o que merece. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir para eu continuar fazendo ele na melhor qualidade, tem aqui na tela o Pix, na descrição tem um Apoia-se, Camarada Luna, ou você pode se tornar membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. Agora bora lá que esse vídeo é muito bom e eu queria reagir junto com vocês. Este astrólogo previu em 2022 o que aconteceu com o Bolsonaro em 2025. Quem é o astrólogo? Daniel Furlan. Gente, sério, TV Quase é tudo pra mim. Choque de Cultura é um dos melhores programas de humor que eu conheço. Incrível. Aqui tem espaço pra crítica. Aqui tem informação, Rogerinho. Informação. E é isso que a gente vai ver hoje. Na véspera da eleição de 2022, um programa de humor fez previsões sobre os destinos de Jair Bolsonaro e de seu clã. Em 2025, essas previsões parecem bastante acertadas. E os comentários de quem viu esse programa agora, nesse ano, representam muito bem a surpresa. Acertou muito. Vim aqui dizer que o mapa do Bolsonaro estava certinho. Essa análise de Jair Messias me faz até querer acreditar em signo. E a ficha técnica do programa mostra que o roteiro que fez essas previsões tão acertadas foi construído com o apoio de uma consultora especializada em astrologia. Especialista em astrologia, hein? Márcia Sarcinelli. Trata-se de Márcia Sarcinelli, talvez Sartinelli. Márcia também é autora desse livro aqui. Meu Deus. Hitler, um estudo astrológico. Quando alguém escreve um livro sobre Hitler e depois acerta previsões sobre Bolsonaro, isso é uma sincronicidade? Ou terá sido um pré-requisito? Ora. Coincidência? Acho que não, né? Será que seremos convertidos à astrologia até o final desse vídeo? Com certeza não, mas veremos. Eu sou o Arvro. Álvaro. E fica aí o meu questionamento. Eu apareci dessa mesma forma. Eu sou o Álvaro. Aí apareceu eu gritando, o Arvro. Agora quem? Croezinha, nossa maravilhinda camarada. Arvro sempre foi Tilelê. Arvro sempre esteve no espectro Tilelê da força. Sim. 29 de setembro de 2022, 72 horas antes do primeiro turno da eleição, ia ao ar o boletim eleitoral do programa Baixo Astral. Mas nós trouxemos sim esse boletim astrológico eleitoral porque o petista não consegue entender o Lula com o Alckmin. A eleitora mulher e seres humanos em geral não consegue entender o Bolsonaro com o cargo de presidente. O Ciro Gomes não consegue entender o Ciro Gomes e o Partido Novo ninguém se importa. O Ciro Gomes não consegue entender o Ciro Gomes. Muito bom. E ninguém consegue entender o Partido Novo. Cara, eles são geniais, gente. Sério, desculpa, até bati a palma na cara de vocês. Mas é porque o Daniel Furlan é genial, sério. O Baixo Astral é uma produção da TV Quase. E existem boas chances de que você tenha reconhecido o apresentador. É o Daniel Furlan, olha lá, ó. O cara que também faz o craque Daniel, do Falha de Cobertura, e o Renan, do Choque de Cultura. Então, não é um astrólogo. É claramente um ator. O roteiro dele é carregado de ironias e piadas, o que também não significa que ele não possa ser levado a sério. Sim. Ouve aí ele falando do Bolsonaro. Em Glicério, no dia 21 de março de 1955, junto com os primeiros belos raios de uma doce manhã, nasceu o pequenino Jairzinho Bolsonaro. Jairzinho Bolsonaro. Com Sol em Áries, Ascendente em Áries e Lua em Aquário. Seus ídolos são o torturador e leonino Brilhante Ustra e o profeta mensageiro da paz, Jesus Cristo.
Sua humildade e andar totalmente armado são seus maiores trunfos. Isso aí todo mundo sabe. Sim. Porém, um cidadão que apodrece a olhos vistos e ainda assim é desejado por tantas mulheres, principalmente tantos homens, só poderia ser totalmente explicado pela astrologia. Ele, sério, só conseguiria ser explicado pela astrologia. E entre ironias e piadas, eis que surge uma ou outra tecnicalidade astrológica, quase incompreensível para mim, intraduzível também. Plutão na casa 5 em oposição a Lua Vênus em Aquário na casa 11, em quadratura a Saturno na casa 8, em trígono a Netuno na casa 8. O que isso significa, gente? Eu não faço a menor ideia do que isso significa, mas minha ignorância e meu desconhecimento são respeitosos. Até porque tem a ver com os filhos do Bolsonaro e muito do que foi dito ali antecipou certos fatos da política brasileira. Certos fatos Eu odeio ele chorando na bandeira do Brasil. que nem a seriedade de um Merval Pereira da vida, Ator pornô. foi capaz de cravar. Esses aspectos indicam uma relação obsessiva com os filhos que ele controla, aterroriza e manipula e pelos quais ele também é constantemente manipulado. Fonte inesgotável de humilhação, os filhos representam tudo o que o indivíduo com esse mapa abomina e recalca em si mesmo, motivo pelo qual os filhos são duramente oprimidos. Até aqui, relação normal, saudável de pai e filho. Até aqui, assim, 90% dos brasileiros têm essa relação super saudável entre pai e filho. Mas essa dinâmica gera ressentimento, ciúme e mágoas. E os filhos mais castigados terminam por se vingar do pai tirano, revelando um enorme poder de destruição. Muitos segredos unem e condicionam a relação entre pai e filhos, que podem involuntariamente causar a sua derrocada. E assim a gente chega na frase desse Credo. texto que, em 2025, parece ter sido a mais profética. Derrotado pelos filhos ou por causa deles, a relação de pai e filho será fundamental para sua queda. E tá aí o Daniel Furlan em 2022. Bolsonaro seria derrotado pelos filhos ou por causa deles. Aí, ó, a arte repetindo a vida. 3 anos depois, um dos filhos, Eduardo, foi aos Estados Unidos dizendo que buscaria ajuda para salvar o pai. Aham. Trump, pelo amor de Deus, Trump, salva meu pai, não deixa meu pai ser preso, sei das contas. A verdade, Salva meu pai. essa coisa de salva meu pai era só fachada. Agora já tá claro que ele queria o apoio da extrema-direita dos Estados Unidos para se lançar candidato à presidência do Brasil. E quando o Jair não gostou desse plano, ele ainda chamou o pai de ingrato, até meteu uns palavrões no meio. Para que Eduardo conseguisse ser candidato, o pai Jair precisaria continuar ou inelegível ou até preso. Ih, olha aí os casos de família. Pro filho ser eleito, o pai tem que sair da disputa, né? Rei morto, rei posto. E preso onde? Eduardo não se importa. O senhor se sentiria mais Andresa, seguro na minha- com relação ao seu pai em qual local? Guardado pela PF ou pelos militares? Isso aí é um absurdo. Agora onde meu pai vai ser preso, tanto faz, né? Eu não tô muito preocupado, não. Que se foda, meu pai. É provável que o Jair tenha caído na mesma esparrela na qual caiu a nossa mídia hegemônica. É provável que ele tenha caído no erro crasso de acreditar Sério, eu queria botar um quadro, assim, disso na minha casa, do Bolsonaro chorando. Toda vez que eu me sentisse triste, eu ia olhar pro Bolsonaro chorando e eu ia rir. Ia ser um motivo, de alegria na minha vida. Olhar e falar, Bolsonaro chorando, cara, sério. Minha vida talvez não seja tão ruim. que era real a disposição do Eduardo de salvar o pai e não de se aproveitar da derrocada dele. Nesse ponto, a gente O outro dando um nem sim. recorre ao Ricardo Noblat, que embasa a leitura dele da política brasileira no que dizem as fontes e não os astros. O que Bolsonaro mais teme, e tem razões de sobra para isso. E aqui a gente lê: Eduardo Bolsonaro, o terceiro dos filhos, acabou prejudicando o pai ao invés de ajudá-lo. Arrotou uma importância que nunca teve na Casa Branca, nem tampouco nos subúrbios de Washington. Mas o que mais apavora hoje Bolsonaro é o desejo irreprimível de Michele de se candidatar à sucessão de Lula. Não só
Bolsonaro tá tendo que lidar não só com os filhos tentando tomar o lugar dele, como a Michelle também tentando tomar o lugar dele. Eu acho assim que tá incrível. É o quê? House of Bolsonaro que a gente tá vendo aqui. E briguem, seus filhos da mamãe. Embora negue em público, ela está em campanha e não é para o Senado. E essas preocupações mais recentes remetem a uma outra frase dita por Daniel Furlan sobre Jair Bolsonaro em 2022. Seus amigos e seus inimigos são as mesmas pessoas. Conclusão: uma das, se não a análise política mais acertada sobre os destinos da família Bolsonaro teve como base a astrologia. Coincidência? Acho que não, gente. Como isso é possível? Como lidar com isso? Eu sei, gente. Infelizmente, o nome disso não é coincidência. E felizmente, o nome disso é o quê? Método. Materialismo histórico dialético. Se você analisa os padrões históricos das coisas, você muito provavelmente vai conseguir ter aquele dom de Apolo que o tio João tem, tão incrível, que é você prever o que vai acontecer. Porque, na verdade, não é uma previsão, não é um, meu Deus, aqui eu tirei da minha cabeça. Não, meu amor. Eu entendo aqui a materialidade das coisas e aqui, a gente somando A mais B, muito provavelmente o resultado vai ser C. É um método. Bom demais, gente. É bom demais ser materialista. Tava escrito nas estrelas. Como um cético, como eu, como você... Como a mãe dele, que eu conheci também. Como a Vânia, que é sua mulher. Como o Damião. Como a Andréia. A Vânia é minha mulher? Como um cético pode fazer as pazes com isso? Aqui vão algumas hipóteses. Já falei, né? Como é que o cético faz as pazes com isso? Materialismo histórico. Talvez os movimentos dos astros influenciem diretamente o que acontece aqui na Terra. É claro que o embasamento para sustentar essa hipótese é zero, nulo, inexistente. Não sei nem por que eu citei essa hipótese, mas tem uma outra, muito mais séria. Talvez e só talvez esse universo seja regido por algum tipo de princípio de correspondência, segundo o qual os padrões se repetem num fractal infinito, justificando a máxima de que o que está no alto é como o que está embaixo. Meu A Deus. forma de uma gigantesca galáxia se reproduz numa concha minúscula. A órbita de um elétron repete o padrão de uma lua ao redor do seu planeta. E através dos mistérios do princípio da correspondência, os movimentos dos astros poderiam não influenciar, mas corresponder às nossas interações humanas. Mas o embasamento para sustentar essa segunda hipótese está num ou outro texto alquímico de origem histórica absolutamente imprecisa. Então, se você quiser descartar essa hipótese também, eu entendo. Você deve ser de Touro, Áries, Capricórnio, alguma coisa assim. Mas aí eu apresento uma terceira hipótese, bem mais simples e o melhor de tudo, verificável. A maioria das análises políticas sobre a vida pública brasileira não tem método nenhum e parte apenas de um jornalismo declaratório que não faz mais do que coletar as coisas que os nossos atores políticos dizem nos microfones. E aí traça alguns cenários a partir das coisas que eles dizem. E eles mentem muito. Essa é a minha terceira hipótese. E eu disse que ela é verificável porque, de fato, você pode verificar isso do conforto do seu sofá, assistindo TV. Munido da sua preciosa navalha de Ockham, você vai perceber que essa é a explicação mais simples. Nesse sentido, uma disputa entre a astrologia e a análise política desenvolvida no Brasil passa a ser uma disputa entre um método sem comprovação científica e a ausência absoluta de método. Então é apenas natural que de quando em quando a astrologia vença, sem precisar nem suar. Ponto final em mais um textão. E nessas breves considerações finais, eu queria apontar o fato de que a Márcia, que presta consultoria para aquele roteiro, é a mãe do Daniel Furlan. Então é como se a mãe tivesse feito o trabalho do filho, o que num contexto escolar assim, levaria problemas aí com o professor, né? Denúncia que eu tô trazendo aqui, Denúncia, Rogério. Rogerinho.
Na brincadeira, acho o máximo uma parceria entre mãe e filho para construção no roteiro. Isso é um negócio bonito pra caramba, pô. Aliás, eu não sabia desse fato. Me foi trazido pelos apoiadores do canal. Se juntam num grupo, mandam áudios e assim nasce o PS, também chamado de finalzinho. No tocante ao tema do vídeo, estando cientificamente comprovado ou não, eu acho que a astrologia é uma forma de leitura do mundo, né? Ao meu ver, o mérito aí não está na astrologia, mas nesse humor que consegue captar o absurdo da vida, o absurdo que é essa figura, o absurdo que é essa família. E os analistas políticos, eles tentam pensar com alguma lógica, com alguma racionalidade. Ator pornô. Sobre essas pessoas que parecem não usar nenhum tipo de lógica ou nenhum tipo de racionalidade, que só tomam decisões totalmente absurdas conforme seus egos, seus desejos, vontades vão fluindo. E aí o humor, ele consegue captar de fato, né, esse absurdo todo. Eu amo o Baixo Astral. Inclusive, da ilustríssima senhora Dona Márcia Sarcinelli, né, a senhora mãe do jovem Daniel Furlan, que inclusive fez aniversário ontem, né? Então, parabéns a Dona Márcia. Parabéns, Dona Márcia, por todas as suas obras. Inclusive a obra de ter dado à luz a Daniel Furlan, essa pessoa incrível que já trouxe tantas risadas para as nossas vidas. Incluindo esse filho aí, que é um artista maravilhoso. Quero agradecer você nesse finalzinho e quero dizer que seguem as nossas investigações cada vez mais confusas a respeito da disponibilidade do botão hypar. Eu tinha dito que esse botão pode ou não ficar disponível depois que você curte o vídeo. Aí alguns de vocês agora estão me dizendo, o que contradiz o próprio Google, que o botão hypar às vezes está disponível até mesmo para quem não curtiu o vídeo. E a conclusão a qual eu chego, mais constrangedora possível, é a de que eu não estou entendendo mais nada, cumprindo aquele conhecido ciclo segundo o qual o idoso vai ficando para trás nas novas tecnologias que vão aparecendo. Parece que esse é o meu destino agora, o que é uma coisa assustadora, né? Porque eu dependo disso aqui para sobreviver. Rapaz, tá ficando crítica a situação aqui. Beijo. Valeu. Esse homem, né? Fala muito bem, né? Fala bem demais. E, cara, o Daniel Furlan, ele é tão genial exatamente por conta desse humor que ele faz. Que é um humor absurdo. Que é um humor também de outras pessoas que eu adoro, como o Defante, que tem esse humor que leva as coisas ao absurdo, ao auge. E é isso. Essa galera, a família Bolsonaro, essa galera que tá na política da direita, eles não têm lógica. A vida deles não trabalha nessa lógica. É tudo muito absurdo. A gente viu... Gente, o avião da FAB com droga pra caralho e ninguém foi preso. A gente viu o exército brasileiro comprando quilos e quilos de leite condensado. O roteirista de Brasil não brinca em serviço. Então, assim, pra você poder ver as coisas mais ou menos do jeito que elas vão ser, tu tem que pensar as coisas no absurdo. E o Daniel Furlan e essa galera que faz esse humor, que é realmente o que o humor deveria fazer, que é o castiga-te ridento more, como o tio sempre fala, que é rir, né? O humor, ele deve ser utilizado para rir das classes dominantes. O humor deve ser utilizado pra gente rir de quem nos oprime. E eles fazem isso de uma maestria absurda. Por isso eu gosto tanto da galera da TV Quase. E esse roteiro que Árvore fez, né? Porque falou do roteiro de Daniel Furlan, mas esse roteiro que você fez também, Árvore. Todos os seus vídeos são geniais. Então, meu agradecimento
As mães de Arvro, de Daniel Furlan e de Croezinha também. Maravilhosa, inclusive. E é isso, gente. Assistam TV Quase, assistam o Arvro e continuem acompanhando esta novela da política brasileira, que é a família Bolsonaro, porque ainda tem muitos capítulos nessa história e talvez a astrologia ganhe mais uma vez, porque a gente vive uma novela dos absurdos, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, chegado até o final, por isso já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você gosta do meu trabalho, pode contribuir financeiramente, aqui tem um Pix, na descrição tem o Apoia-se, Camarada Luna, ou você pode se tornar membro do canal, para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. É isso, gente, beijos e até a vitória!